Houve muito jornalismo contundente, inclusive do próprio Max Blumenthal, sobre a situação de Charlie Kirk envolvendo Israel, incluindo declarações duras de Bill Ackman, um grande lobista de Israel nos Estados Unidos e multibilionário. O caso de Charlie Kirk reflete algo muito maior, considerando as especulações generalizadas e agora as investigações que podem levar a pontos de questionamento potencialmente comprometedores. Então, qual é a sua reação a isso, considerando seu público, sua análise da região e sua experiência em diplomacia? Porque Israel também tem enfrentado muitos problemas recentemente nesse campo. Bem, antes de tudo, isso acontece em um contexto da Conferência do Partido Conservador Nacional realizada recentemente nos Estados Unidos. Os conservadores, quero dizer, eles estão bastante divididos no momento, e ficaram ainda mais divididos nesse encontro. Eles se dividiram fortemente entre aqueles que apoiam Israel e reclamaram amargamente sobre aqueles que acham que é possível, por assim dizer, ser America First e não apoiar Israel. E então havia um grupo muito barulhento, com uma linguagem bastante marcante vinda do editor do The American Conservative, dizendo: "O que diabo você quer dizer com isso?" American Conservative, saying, "What the hell do you mean? I mean, we are. Why should?" Quero dizer, por que o apoio a Israel deveria fazer parte de uma agenda America First? Então já havia uma fratura, uma fissura bastante grande se abrindo do lado republicano. E havia outros no mundo, ataques feitos, claro, contra aqueles que apoiavam isso, Tucker Carlson e outros, Steve Bannon e assim por diante, que estavam lá. E embora ainda não tenhamos muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu com esse assassinato, quero dizer, surpreendentemente, depois de tanto tempo, continua sendo um enigma envolto em um mistério. Fica mais bizarro à medida que o tempo passa. Então, sabe, é difícil ser categórico sobre isso. Mas o cisma, que eu disse, que já estava se formando entre os conservadores republicanos, aparentemente se refletiu em Charlie Kirk, e especialmente em seus apoiadores. Isso, claro, tem sido o centro das atenções. Agora, se há ou não alguma conexão entre o assassinato dele e esse cisma no Partido Conservador, não sabemos. Não há como afirmar com certeza, mas sabemos que havia uma tensão crescente. Vimos relatos e recebemos informações de pessoas como Max Blumenthal e outros, de que houve uma grande discussão sobre o aparente afastamento dele do apoio a Israel. Outros dizem que isso não é necessariamente verdade. E então, membros importantes e mais jovens do grupo MAGA, como Nick Fuentes, têm levantado muitas questões sobre por que não temos alguns detalhes, por que o caso está tão obscuro e exigindo que essas informações sejam apresentadas. E há muita raiva e muita polarização acontecendo. Raiva real dos dois lados, tanto do mundo liberal, se preferir, quanto dos conservadores. E eu acho que isso vai resultar em duas coisas. Primeiro, independentemente das circunstâncias, independentemente do que acontecer em relação ao assassinato de Charlie Kirk, independentemente do que vier à tona, isso abriu de forma enorme a questão: é a América em primeiro lugar ou Israel em primeiro lugar? E se isso está conectado ou não, não é, sabe, relevante. O que é relevante é que esse debate realmente veio à tona, em grande parte por causa de comentaristas que têm produzido cada vez mais, por assim dizer, contexto para os acontecimentos. Então, mesmo que isso acabe não resultando em muita coisa, e essa, infelizmente, é a história de muitos desses casos, em que se pensa que alguma evidência, informação ou novos fatos vão aparecer, talvez não apareçam. Mas ainda assim, isso está mudando. E não é de se estranhar que alguns israelenses possam ter ficado muito preocupados com isso, porque esses jovens americanos têm amplo apoio popular. E eles também são pessoas que vêm de um contexto de tradição e de igreja e têm sentimentos fortes em relação a isso. E eles estão profundamente irritados. Então eu diria que a primeira coisa é que, sabe,
o gênio saiu da garrafa. Essa questão, que era meio mantida em segredo, que não estava muito no domínio público, saiu da garrafa, está por aí e não vai ser colocada de volta facilmente. Então acho que isso é uma das coisas mais importantes. Acho que a segunda coisa é que, de certa forma, se você olhar para aquela Conferência Nacional Conservadora de um tempo atrás, havia uma sensação de que os republicanos precisavam se redefinir. Os jovens republicanos, quero dizer. Não estou falando da ala pró-Israel, mas dos jovens, se preferir. Os jovens republicanos queriam se definir e precisavam encontrar uma forma de se definir. E então aqueles como Nick Fuentes, que parece ter um enorme apoio entre o MAGA, estavam dizendo muito claramente, olha, este não é o momento de pegar em armas. Este é o momento de manter a calma. E ele disse, sabe, talvez possamos ter esse pequeno espaço para consenso, talvez não, depende do que acontecer. Mas ele disse que o que está muito claro é que precisamos derrotar, precisamos destruir as pessoas que têm sido antagônicas, as pessoas que, se preferir, impulsionaram essa guerra. E ele efetivamente, quer dizer, acho que esse é o grande ponto que está surgindo disso e que vai se tornar, por assim dizer, um novo inimigo. Eles definiram o novo inimigo, que é a esquerda muito radical, com inclinação para a violência, que eles veem como uma ameaça. Aqueles da esquerda que os têm chamado de fascistas e os insultado por sua postura. Não toda a esquerda, e eles deixam isso muito claro, mas aqueles que adotaram essa linha radical e agressiva. Eu chamaria isso de uma linha maniqueísta, no sentido de maniqueísmo. É tudo preto ou branco, escuro ou claro, não há nada no meio. E acho que vamos ver uma abordagem muito mais maniqueísta por parte dos republicanos. E isso vai ter um efeito profundo. Por que isso é tão importante? E daí se os jovens estão mudando? Isso significa muito porque, na verdade, essas são as pessoas. Ouvimos falar de todos aqueles outros que estavam na Convenção Nacional Conservadora, alguns dos grandes doadores, os doadores judeus, pedindo apoio, dizendo que é uma loucura nos isolarmos do que está acontecendo no Oriente Médio. Mas a questão é que Israel depende dos Estados Unidos. É totalmente dependente dos Estados Unidos. Sua identidade é os Estados Unidos. Quero dizer, a grande Israel é, em muitos aspectos, os Estados Unidos e Israel, como eles veem as coisas. E, portanto, acho que o que veremos é que, em algum momento, Netanyahu e alguns outros no poder em Israel, um Israel muito dividido, começarão a olhar para cima e perceberão, sabe bem, aqueles jovens americanos estão prestes a assumir posições de algum poder nos Estados Unidos. Eles já ocupam posições de influência, grande influência em alguns casos, mas vão assumir posições de poder. E quando isso acontecer, acabou, porque Netanyahu vai descobrir que Israel perdeu a América. Você sabe, na situação política interna dos Estados Unidos, do lado do Partido Democrata, há uma grande base de pessoas que nem estão mais realmente com os democratas. Quero dizer, a aprovação deles está tão baixa. E a questão de Israel é enorme, e alimentou isso. É um dos grandes motivos pelos quais Donald Trump venceu em 2024. Mas essa base agora é inacessível para Israel, porque a grande maioria deles vê Israel como genocida e se opõe ao que Israel está fazendo em Gaza e em qualquer outro lugar. Mas isso acontecer agora do lado do Partido Republicano, do lado do GOP, significa que o grande corpo político dos Estados Unidos agora se opõe a Israel. E parece que o que você está dizendo é que isso vai literalmente levar ao isolamento e terá consequências. Que tipo de consequências você acredita que serão essas, Alastair? Porque neste momento, muitas pessoas olham e veem Israel meio que fora de controle, fazendo o máximo possível para conduzir e cometer o máximo de brutalidade possível para alcançar seus antigos objetivos, ou pelo menos, seus chamados objetivos declarados. Bem, sim.
Eu só gostaria de acrescentar, antes de deixar o assunto dos republicanos, que uma das coisas mais marcantes é que os jovens são bastante religiosos, muito religiosos. E de certa forma, estamos vendo algo como um tipo de conflito escatológico, se preferir, surgindo. De um lado a escatologia de Israel e do Talmud e da Torá, e do outro lado, a do Novo Testamento. E isso também está dando uma nova identidade, uma identidade um pouco diferente. Quando você pergunta o que vai acontecer, acho que está bastante claro. Israel está profundamente, profundamente dividido. Quero dizer, está praticamente à beira de uma guerra civil. Para muitos israelenses, especialmente os mais secularizados, europeus e liberais, as pessoas que você encontraria mais em Tel Aviv e Herzliya, essas pessoas realmente vieram para Israel, não para participar do que Smotrich chamou de guerra de conquista e de restauração de Israel. Eles vieram para lá em busca de segurança. Estavam deixando a Europa porque não se sentiam seguros e vieram para Israel como um lugar de proteção, um local onde sentiam que estariam protegidos. Agora isso acabou. Acabou completamente. Na verdade, isso já havia acabado em 7 de outubro, 2 anos atrás. Mas agora há ainda mais a sensação de que sabe como eles vão se proteger quando estão em guerra com a maior parte do Oriente Médio. Quero dizer, eles atacaram acho que 6 países, ou pelo menos 6 lugares, nessas últimas semanas. Sabe, não foi só Gaza e a Cisjordânia, mas também Síria, Líbano, Iêmen e Tunísia. Quero dizer, tudo isso é uma espécie de abordagem de redemoinho, se preferir, a lei da selva. E o que acho que estamos vendo, o que é tão importante, é que Israel está efetivamente abandonando todas as normas da política. Não só as normas, mas as leis e as instituições que regulam a política internacional. E também, claro, desconsiderando a Carta da ONU. É realmente uma destruição deliberada da estrutura internacional. Se preferir, uma destruição deliberada para lhes dar espaço para fazerem o que quiserem, onde quiserem, quando quiserem, pela força militar. E isso tem sido bastante deliberado. Quero dizer, você pode ver isso. Uma quebra de normas em todas as áreas. Quero dizer só, sabe, sobre o que foi o ataque ao Irã. Bem, havia muitos motivos, mas um deles é mostrar que eles podiam quebrar essa norma também, assim como outras normas. O ataque a Doha é outro caso em que eles disseram não, nenhum desses antigos entendimentos existe mais. Eles foram quebrados, não os aceitamos, não os seguimos. Agora é a lei da selva em que estamos envolvidos. E vamos vencer porque somos espertos e temos uma força militar eficaz que pode se impor sobre outros estados. Então é para isso que eles caminharam na suposição de que podem vencer no final. Falta uma peça para essa vitória. E todos nós sabemos qual é. É o Irã. Essa é a peça que eles sentem que está faltando. O Irã precisa ser, por assim dizer, normalizado de uma forma ou de outra, ou balcanizado e transformado em uma guerra ao estilo da Síria, com grupos rivais e díspares se matando e lutando entre si. Quero dizer, isso sempre foi a norma há muito tempo. Até Ben-Gurion falou sobre isso. O desejo de que a região estivesse em conflito interno, porque assim ela ficaria fraca. E em comparação com Israel, Israel seria mais forte. Então essa sempre foi a perspectiva. E essa é a parte que falta. Por isso acho que veremos uma intensificação nesse sentido. Agora, o que está bastante claro, e houve um artigo sobre isso recentemente, é que, claro, Netanyahu e companhia sabem da má reputação que Israel está tendo. Eles sabem o que é dito na imprensa internacional. Eles sabem que perderam apoio internacional de forma bastante ampla. Mas o que foi dito neste artigo, que acredito ter sido escrito por alguém bem informado, é que eles não se importam. Netanyahu e seus colegas não estão preocupados. Por que eles não estão preocupados? Eles deveriam estar. Por que não estão preocupados? Por um motivo, e esse motivo é conhecido como Sr. Trump. E eles deixam isso muito claro. Enquanto tivermos Trump, não damos a mínima para o que o mundo está dizendo sobre nós.
Podem dizer o que quiserem. Temos Trump. E essa é a resposta deles para essa questão. And that's their answer to this question. But this means we're going to see it doubling down, and they will continue. Mas isso significa que vamos ver uma intensificação, e eles continuarão a insistir e a forçar os limites o máximo possível durante esse período. Então isso levanta outras grandes questões que temos meio que evitado. Levanta a questão de por que os Estados Unidos não buscaram criticar ou restringir as ações militares de Israel, que são claramente ilegais e contrárias a todas as leis humanitárias. Por que isso aconteceu? E por que vemos, então, os Estados Unidos não apenas evitando criticar Israel, mas de fato adotando muitos dos seus métodos de guerra? São os Estados Unidos que têm usado artifícios para atrair, por assim dizer. Primeiro foi o Hezbollah, depois foi o Irã, e então foi o Hamas em Doha, em uma situação em que todos estavam juntos para a decapitação coletiva da liderança. Foram os Estados Unidos que apoiaram, se preferir, a própria decapitação no Iêmen. Foi a América apoiando, dizendo que queria, acho que foi o Hadi que disse muito claramente, sabe, nosso objetivo no Iêmen é decapitar a liderança. Quero dizer, essas são mudanças na esfera da política externa global que são muito significativas. E claro, agora estamos olhando para o que está acontecendo ao largo da Venezuela. Esses barcos que estão sendo atacados e aqueles que estão a bordo estão sendo vaporizados. E você sabe, não há detalhes reais. Então o que está acontecendo? Eu não sei, mas parece que o Sr. Trump está muito frustrado com a situação em que se encontra. E que ele não está tendo os sucessos em política externa ou, de fato, os sucessos na guerra financeira que esperava. Ele parece estar se voltando e, de certa forma, seguindo e emulando o Sr. Netanyahu, a quem ele muito admirava, emulando-o em suas estratégias militares, por assim dizer. E o pano de fundo disso, os motivos pelos quais Trump parece incapaz de se afastar desse apoio total, nós não sabemos. Isso é outro ponto desconhecido e muito importante nessa situação. Também quero dizer, isso o coloca em tensão direta com sua própria base, porque ele continua apoiando. Olha o que está acontecendo atualmente enquanto conversamos em Gaza. Quero dizer, a destruição total, as mortes, tudo isso. Isso o coloca diretamente em conflito com sua própria base. E sabemos que Trump disse a Netanyahu, sabe, estamos perdendo os jovens. E ele reconhece o clima. Ele diz, podemos ver isso, você está perdendo o Congresso também. E Dermer e Netanyahu apenas sorriem e dizem, sim, é verdade. Eles estão seguros de que tem Trump, por algum motivo ou outro. Então isso está mudando as políticas ocidentais, ou pelo menos certamente as americanas e até certo ponto as europeias. Menos, mas também as europeias. Acho que estamos moldando isso em um mundo diferente, fora, se preferir, da Carta das Nações Unidas, do direito internacional e das antigas convenções, a Convenção de Viena e outros tratados que regularam a vida. Mas o que Netanyahu disse, e que chocou o público, foi que ele afirmou, na verdade, que agora somos um pouco mais espertos. Israel ficou um pouco mais esperto, e temos que nos acostumar, e vocês têm que se acostumar, com o fato de que estamos sob cerco. Não poderemos mais, sabe, viver às custas de outros estados, negociar com outros estados como fazíamos antes. E, de fato, os europeus até começaram a seguir nessa direção, devagar, como de costume, mas estão indo, timidamente indo nessa direção. Então ele diz que vamos nos tornar uma autarquia e que vamos nos tornar autossuficientes em equipamentos militares. Quero dizer, o que isso significa? Quanto dinheiro eles terão que gastar para conseguir isso? Eu nem acho que seja possível se tornar autossuficiente em defesas aéreas. Sei que eles se consideram muito inovadores tecnologicamente, mas mesmo as defesas aéreas que eles têm agora não são realmente tão boas assim. Então sabe o que vai acontecer? E então, claro, vamos passar para a próxima coisa, que é a guerra com o Irã.
E isso vai ser realmente um grande, grande acontecimento. E isso vai, eu acho, mudar o rumo do Oriente Médio. change the course of the Middle